Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um. Vamos falar sobre Corinthians, o meu, o seu, o nosso podcast sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje vamos falar um pouco sobre a Batalha de Lima. Sim, ontem o Corinthians jogou contra o Universitário de Lima e o jogo foi uma batalha dentro e fora de campo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. É isso aí, gente. Vamos começar mais um episódio, mas antes de começar já vamos fazer aquele pedido, né? Curta o podcast nos agregadores, comente aí no Spotify, tem como você mandar mensagem, compartilhe o podcast com aquele seu amigo corintiano, tá bom? Também estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Threads, então siga o podcast para sempre ter mais informações e poder ajudar a gente a falar um pouco sobre o Corinthians, né? Queria falar hoje, né? É óbvio que a gente vai falar sobre o jogo que teve na Sul-Americana, mas o jogo não se não se conteve só na parte das quatro linhas, né? Dentro de campo, né? Pra gente falar sobre o jogo, a gente vai ter que falar sobre o que aconteceu fora do campo. Porque foi uma batalha dentro e fora de campo, né? Em que o Corinthians, vou falar pra você, os jogadores que jogaram ontem têm muita personalidade, né? Pra começar, pra falar, a gente tem que lembrar do jogo de terça-feira passada, né? Terça-feira passada, o Corinthians jogou na Neoquímica Arena contra o Universitário e ganhou o jogo de 1-0, gol do Felipe Augusto, né? Durante o jogo ainda, o preparador físico do time do Universitário foi pego pela polícia militar fazendo gestos racistas, né? Um ato deplorável, um ato que a gente tem que começar a rever isso no futebol, né? Não é só na Sul-Americana, né? Ou na Libertadores que acontece. A gente viu o que aconteceu com o Vinícius Júnior esse ano, por conta disso, né? E a polícia militar prendeu ele. Ele foi levado para a delegacia, ainda mesmo no estádio. Como eu disse ontem, existe uma delegacia dentro do estádio do Corinthians, né? Um pelotão policial. E de lá ele foi só fazer corpo de delito e passar pela audiência de custódia, onde foi decretada a prisão preventiva dele, né? Prisão preventiva e tá preso. O time do Universitário, na quarta-feira, pegou e voltou pro, pro Peru, né? Da Lima. Voltou para Lima e eles acabaram criando, né? Uma narrativa de guerra, né? Lembrando que tem vídeo, né? Até um Twitter de um jornalista peruano até falou que era uma guerra, uma prisão política,
que o Corinthians pagaria caro pelo que o que aconteceu. E a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? O Corinthians não tem nada a ver com isso. Como disse o Luxemburgo ontem, a únicas pessoas que não tem nada a ver com isso é o Corinthians. Porque o preparador físico fez o gesto, né? O, o clube ficou do lado do profissional. Não fez nada. Não deu uma nota de repúdio. Não falou que iria averiguar, não. Ficou do lado do profissional. E logo após isso, eles começaram a criar um ambiente de guerra. Venderam todos os ingressos. Meu aniversário, se eu não me engano, tava 5 meses sem perder em casa, né? E, e aconteceu isso, né? Eles falaram que o Corinthians pagaria, um dirigente, se eu não me engano, diretor de futebol, falou que o Corinthians iria se arrepender do que fizeram com o preparador. E o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? O Corinthians não. É um problema do profissional com a justiça brasileira, né? E o universitário tentou normalizar uma situação de racismo. É uma coisa que é inadmissível, né? O que a gente vai. Como se defende um racista? Alguém que faz gesto de macaco, né? É, continuando. Aconteceu isso. O Corinthians, né, fez uma nota explicando o que foi ocorrido. E o cara tá preso até agora, né? E continue preso. No final de semana o Universitário voltou a jogar. E no jogo entrou com uma faixa de apoio ao, ao preparador físico do time. E mais uma entrevista do diretor, né, botando fogo, na situação. Sendo que o Corinthians novamente não tinha nada a ver com isso. Logo após, né? Aí o Corinthians. O Corinthians foi pra Quito não, Quito no Equador, pra Lima. E chegando em Lima, né? Já num clima nada amistoso, ontem teve uma reunião da Conmebol junto com o Universitário e com o próprio time do Corinthians sobre algumas questões logísticas, qual uniforme cada time ia usar. É de praxe. Uma reunião que acontece geralmente na parte da manhã no dia do jogo, né? Lá os membros da diretoria acertam a questão de camarote pra quem é da comissão e não for jogar, esse tipo de coisa. E a primeira coisa que aconteceu foi que o Universitário deu só um camarote com 10 pessoas pro Corinthians, né? E vai mais gente. Vai, nessa hora vai conselheiro, vai diretor, vai o próprio Alessandro. O Duílio não foi porque
Ele estava anteontem, estava no sorteio da Copa do Brasil aqui, ele não tinha ido, né? E é isso que aconteceu, né? Eles foram. E nessa reunião foi dito algumas coisas. A primeira, que eles só dariam 10 ingressos pro Corinthians. Sendo que o próprio universitário trouxe mais de 30 pessoas na comissão. E que o Corinthians teria que passar. Os corintianos teriam que passar no meio da torcida do universitário, né? O Corinthians protestou, quanto a isso não teve acordo. Foi até uma justificativa do Corinthians: nossa, mas nós tratamos vocês bem lá, vocês vêm nos tratar assim desse jeito. Isso é uma informação do Marco Belo da Transamérica, tá? E logo após isso, né, a PM na própria reunião falou: olha, a gente não pode garantir a segurança de vocês, então vocês vão ter que entrar em carros de polícia, no ônibus da polícia, no ônibus de transporte de preso. Aí é uma coisa que eu tenho que dar a mão à palmatória, né? É que nessa a diretoria foi muito bem. Falaram: tá bom, se você. Por que a gente não pode fazer isso? Porque aí falaram que o Corinthians não era seguro o Corinthians estar lá. Aí o Corinthians chegou pra Conmebol, o representante da Conmebol falou: tá bom, se não é seguro a gente entrar no ônibus que a gente alugou, então não tem segurança para os jogadores, então a gente não joga. Esse tipo de pulso que foi muito bom. Esse tipo de pulso que a gente tem que levar em consideração, porque foi um. Como assim um time não tem segurança para chegar no estádio? Aí, o eles falou que não iria jogar. A Conmebol chega pra polícia e fala: tá bom, então ó, se não der condições para outro time jogar, o seu time vai ser desclassificado. Aí que deram um jeito, né? E fizeram uma coisa que fazem todos os estádios do mundo, que foi ter escolta pro ônibus, né? E depois disso, os ânimos já estavam exaltados. No jogo, o Vilmar Roldan, o árbitro do jogo. Agora vamos começar a falar um pouco sobre o próprio jogo, né? O jogo foi um jogo bem picado, né? Para começar, o alguns jogadores do Corinthians não tendo espaço mais é vergonhoso, né? O caso do Michael, que até fez o gol, mas é vergonhoso. O Michael não tem espaço no segundo time do Corinthians, o Romero também, né? A gente tem que falar sobre também a péssima partida do Rafael Ramos, que de novo sem machucado, de novo deixar a desejar no time, né? Mas o Corinthians começou, sofreu, né? A gente sabia que não seria, que o Corinthians tentaria jogar no contra-ataque, né? E acabou dando certo, porque os dois gols propriamente foram de contra-ataque. Saíram de bolas roubadas, né? Mas no primeiro tempo o Corinthians errava muito passe. O Juan Oliveira, né? O meia não entrou no jogo bem. Acabou levando o cartão amarelo cedo e sendo substituído pelo Matheus Araújo. O Corinthians voltou a jogar com 3 zagueiros, né? O Bidu jogou muito bem na ala esquerda.
Acho que um dos melhores jogos do Bidu no Corinthians. O Carlos Miguel, sem palavras pro gigante. No pós-jogo eu tava vendo pela ESPN, né? E o assunto eram dois. Era o caso de racismo, né? Outra coisa que eu tenho que falar antes. Como em 2023, na América do Sul, um time tem uma torcida organizada chamada Los Nazis. Porque é o que acontece no universitário. Os caras têm uma torcida chamada Los Nazis. Como isso é permitido, gente? No Instagram, no nosso Twitter, eu postei a foto do cara com feições indígenas, com uma camiseta com uma suástica. Como isso é normal hoje em dia? Continuando, né? Mais uma bizarrice, né? O Carlos Miguel era o assunto do jogo, né? Fez defesas muito boas. No pênalti esperou até o último segundo, foi muito bem. E Corinthians acho que uma das melhores contratações do Corinthians nessa gestão do Duílio, né? Então, o primeiro tempo o time demorou para se acertar. O Juliano também um pouco longe, né, da linha de zaga, também deixava um espaço. Mas sabíamos que ia ser sofrido, né? E no segundo tempo, né, o Corinthians conseguiu encaixar melhor os contra-ataques, né? Uma coisa que eu queria falar, né, é o quanto evoluiu o Roger Guedes nessa passagem pelo Corinthians, né? Roger Guedes, que no começo da passagem era até meio cobrado, né? Pela falta de raça, né? Corinthians, que é uma torcida que cobra muito pela entrega do jogador. Cobra que o jogador dê o máximo em campo e o Roger Guedes não era muito esse perfil. E no Corinthians, esse ano ele se transformou. Não desiste de nenhum lance. É um cara que tá entendendo o que é o Corinthians, né? No segundo gol, por exemplo, ele escapa da falta duas vezes. Chega chutando de uma forma até meio atrapalhada, né? Do ali e o Rian fez o gol. E o Rian acabou fazendo o gol no rebote do goleiro. Mas é um jogador que se transformou. É muito legal ver essa evolução no Roger Guedes. Um cara que chuta. Às vezes é meio fominho, mas é um cara que chuta. Não fica penteando a bola. Abre oportunidade, ele chuta. Os dois gols saíram de rebotes vindo de chutes do Roger Guedes. Né? O do Rian foi da defesa do goleiro e o do Michael foi na bola na trave, né? O Rian, que foi expulso, né? Aquela palhaçada da arbitragem, né?
É complicado o Corinthians falar de arbitragem, né? Na Libertadores Sul-Americana, depois do que aconteceu com a Marília, né? Na Libertadores de 2013. Mas eu tô até agora sem entender as duas expulsões do Corinthians. Né? Na própria ESPN mostrou um jogador ali, o número 10, que deu vários socos por trás na covardia no Matheus Donelli. E no juiz não expulsou. É inadmissível. Falar igual o Emerson Sheik falou uma vez, né? Comebol, você é uma vergonha. Né? Mas é isso. O Corinthians agora joga contra o Bahia no final de semana. Na semana que vem já tem jogo pela Copa do Brasil. Né? E amanhã tem mais um episódio para vocês. Lembrando de curtir, compartilhar. Né? Sigam a gente nas redes sociais. Né? Sigam a gente no Instagram, Twitter, Threads. Sigam também o podcast aqui para sempre contar com episódios novos, tá bom? É isso.